E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O muito bom dia na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta aqui. Por motivo de trabalho, nós temos ficado aí um tempo sem estar aí gravando os nossos vídeos, mas estamos de volta aqui para continuar a nossa meditação no Evangelho segundo escreveu São Marcos, hoje no capítulo 4. E neste capítulo 4, nós vemos Jesus ensinando através de parábolas e proclamando o reino de Deus. Este capítulo ele está situado em um tempo de crescente popularidade de Jesus, mas também de crescente oposição. O uso de parábolas é uma maneira que Jesus encontra para comunicar verdades sobre o reino de Deus de forma acessível, mas também provoca reflexão e, em alguns casos, confusões nas pessoas. Vamos analisar o texto de Marcos, o primeiro deste capítulo, o primeiro versículo de 1 a 9, onde ele trata da parábola do semeador. Jesus ensina a uma grande multidão à beira do mar, usando a parábola do semeador. Um semeador lança sementes em diferentes condições de solo, à beira do caminho, um solo rochoso, entre espinhos e uma boa terra. Ao final da parábola, Jesus exclama: Quem tem ouvidos, ouça. O significado, então, desta parábola é que a parábola ela destaca a diversidade das respostas humanas à mensagem do Evangelho. O solo bem representa aqueles que ouvem a palavra e a acolhem, resultando em frutos. Os versos 10 a 12 falam sobre o propósito das parábolas. Após contar a parábola, os discípulos perguntaram a Jesus sobre o seu significado. Ele explica que as parábolas são uma forma de revelar verdades aos que estão mais abertos e ocultá-las àqueles que têm corações endurecidos. Isso ressalta a responsabilidade de responder à revelação de Deus. As parábolas induzem à contemplação e ao entendimento mais profundo, enquanto ao mesmo tempo separaram os que verdadeiramente buscam a verdade. Ainda no verso 13 a 20, um terceiro ponto fala sobre a interpretação da parábola do semeador. Jesus explica a parábola. O semeador é o pregador da palavra, as sementes são a palavra de Deus e os diferentes tipos de solos representam as várias atitudes das pessoas em relação à mensagem. A explicação mostra que compreender a mensagem do Evangelho é uma questão de receptividade e compromisso com a palavra de Deus. Verso 21 a 25 fala sobre a lâmpada sobre o velador. Jesus diz que uma lâmpada é colocada em um lugar elevado para iluminar e não escondida. Ele enfatiza que tudo que está oculto deve ser revelado. Aqui Jesus enfatiza a importância de compartilhar e viver a verdade do reino de Deus. Aqueles que ouvem devem também praticar e compartilhar a luz recebida. O verso 26 a 29 fala da parábola da semente que cresce sozinha. Jesus compara o reino de Deus a um homem que semeia a semente e enquanto ele dorme, a semente cresce por si mesma, sem que ele saiba como. Esta parábola ensina sobre a natureza do crescimento do reino de Deus, que muitas vezes ocorre de forma invisível e misteriosa. Os versos 30 a 34 do capítulo 4 fala sobre a parábola do grão de mostarda. Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda que, embora seja a menor das sementes, cresce até se tornar a maior das plantas do jardim. Essa parábola ilustra
como o reino de Deus pode começar de uma forma aparentemente insignificante, mas se torna grande influência e influencia muitas pessoas. E o último ponto, que é o ponto 7, o verso 35 a 41, onde Jesus acalma a tempestade. Após ensinar, Jesus diz aos discípulos que cruzem para o outro lado do lago. Durante a travessia, uma tempestade se abate sobre eles e Jesus está dormindo na polpa do barco. Os discípulos, temendo por suas vidas, o acordam e ele acalma a tempestade. Este evento destaca a autoridade de Jesus sobre a natureza e revela a fraqueza da fé dos discípulos. A pergunta de Jesus: por que vocês estão com medo? Você ainda não tem fé? Confronta sua dúvida e ansiedade. Como que nós podemos aplicar então este capítulo? A primeira aplicação aqui fala sobre a receptividade ao Evangelho. A parábola do semeador nos chama a refletir sobre o tipo de solo que somos. Como recebemos e respondemos à palavra de Deus em nossas vidas. Devemos procurar estar abertos e receptivos para que possamos produzir frutos. Uma segunda aplicação aqui é compartilhando a luz. A metáfora da lâmpada nos incita a não esconder a verdade que recebemos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver e compartilhar o Evangelho, iluminando a vida dos que nos cercam. E por último, a aplicação nos mostra que devemos ter confiança em tempos difíceis. A história da tempestade nos ensina sobre a importância de confiar em Jesus, mesmo nas dificuldades. Os discípulos estavam com Jesus, mas deixaram que o medo dominasse. Devemos nos lembrar que Cristo está conosco em todas as tempestades da vida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço por adentrarmos na tua presença mais uma vez e saber, ó Pai, que a semente da tua palavra é uma semente poderosa e que os corações humanos sejam receptivos para receber essa mensagem e poderem produzir fruto. Mas oro também, Senhor, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, por tempestades na vida, tempestades que parece que vai afundar o barco. Mas se o Senhor estiver conosco dentro deste barco, o Senhor irá acalmar as tempestades. Então eu rogo que a tua paz possa entrar nesse coração angustiado neste momento, trazendo luz para esta vida e tranquilidade e serenidade no meio das dificuldades, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.